Irmãos, até hoje, com o estudo de hoje, nós estivemos aqui 40 vezes. Foram 40 estudos do livro de Josué. Por 40 quartas-feiras, nós estivemos aqui estudando capítulo por capítulo desse livro tão maravilhoso. Tenho certeza que, assim como eu, você foi muito abençoado por tudo que aprendemos aqui. E hoje nós vamos encerrar o livro de Josué, capítulo 24. Deixe sua Bíblia aberta, são muitos versículos, e nós vamos agora passear por esse texto, e vamos entender as falas desse grande homem de Deus, Josué, suas falas finais. Quero que você saiba que Josué está aqui com 110 anos de idade. É muito tempo, 110 anos de idade. Ele saiu do Egito com aproximadamente 40 anos, e por quase 70 anos, ou pouco mais, ele serviu ao Senhor. Eles estão aqui em Siquém. Siquém, sem sombra de dúvida, foi muito importante para Israel, um lugar muito importante. Foi ali que Deus prometeu a Abraão que seus descendentes herdariam a terra. Depois você lê Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. Foi nesse lugar, Siquém, que Jacó construiu um altar. Gênesis 33, 20. Siquém ficava entre os montes Ebal e Gerizim, onde o povo de Israel havia reafirmado o seu compromisso com o Senhor. Então era de fato o lugar propício para que Israel desse as suas últimas palavras, as suas últimas recomendações aos filhos de Israel. Quando eu li esse texto, esse conjunto de versículos nesse texto, eu sempre gosto, quando eu faço uma leitura do texto, eu gosto de entender o que é que o texto está querendo nos ensinar, uma grande lição, uma grande ideia do texto. E a grande ideia desse texto é essa: o melhor servo não é aquele que nunca erra, mas aquele que nunca abandona seu senhor. É o caso de Josué. Nós vamos ver daqui a pouco algumas lições, mas Josué é o exemplo fidedigno de alguém que serviu a Deus do começo ao fim. Josué foi perfeito? Não, longe disso. Josué errou, e errou muito, assim como todos os grandes homens de Deus erram. Mas Josué teve essa característica: ele não abandonou a Deus em momento nenhum, e ele continuou firme no seu propósito de cumprir com a sua missão, porque Deus deu a ele uma missão que não foi qualquer missão. Deus chamou Josué e deu a ele a incumbência de substituir ninguém mais, ninguém menos do que Moisés. Imagine a responsabilidade de Josué assumir o comando de um povo que por 40 anos esteve debaixo da liderança de Moisés. Eu digo para você que Moisés, sem sombra de dúvida, foi um dos grandes personagens da Bíblia. E Josué é aquele chamado para substituí-lo. E ele cumpriu cabalmente a sua missão, do início ao fim. Esse texto, ele tem algumas singularidades, ele tem algumas características muito interessantes. Você vai encontrar a palavra Senhor 21 vezes, e a palavra servir 15 vezes. Então, o ponto central do discurso de Josué é o Senhor. É Deus. A razão de viver de Josué foi Deus. Qual é a sua razão de viver nesse mundo? Porque a razão de viver de Josué foi o Senhor. Josué respirava o Senhor, ele se alimentava de Deus o tempo todo. Ele não conseguia pensar noutra pessoa a não ser o Senhor. Ele amava o Senhor, ele amava a Deus. E ele viveu para Deus. E agora, ele chama
os filhos de Israel, lá no capítulo 23, ele chamou os líderes. Vocês se lembram? Ele chamou os líderes e deu uma palavra de recomendação para os líderes. Agora ele chama toda a congregação e ele vai dar uma palavra para todo o povo, no capítulo 24. E ele vai tratar de alguns assuntos, ele vai começar a relembrar o povo de algumas coisas que nós precisamos nos ater para que possamos verdadeiramente entender esses primeiros versículos do capítulo 24. Primeiro, dos versículos 1 a 4, Josué vai lembrar Israel de que Deus escolheu Israel. Veja só, versículos 1 a 4. Depois reuniu Josué todos os filhos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, seus cabeças e os seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Escute, irmãos, não foi Abraão que buscou ao Senhor primeiramente. Deus chamou Abraão da Mesopotâmia, uma terra idólatra, uma terra pagã. Josué está lembrando Israel de que eles foram escolhidos pelo Senhor. E quando nós entendemos a questão da eleição, da escolha de Deus, aqui eu não vou entrar no mérito das posições teológicas, porque muitos já sabem a minha posição, mas nós não podemos negar que a iniciativa de tudo veio de Deus. E por que Josué está lembrando isso? Para tirar de Israel qualquer mérito. Josué não quer que o povo ache, assim como muitos hoje em dia acham, que eles estavam fazendo um favor para Deus ao aceitarem o chamado de Deus. Não é isso. Quando Deus chamou Abraão, ele estava lá em Ur dos Caldeus, ele vivia no meio da idolatria, no meio do paganismo. E Deus chamou Abraão daquele contexto para um outro contexto, no qual Deus iria inseri-lo, e ali, naquela nova terra, Deus iria cumprir o seu propósito de formar um povo. Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Sabe o que isso faz conosco? Isso tira de nós toda e qualquer pretensão de achar que nós estamos prestando um serviço a Deus. Há muitas pessoas que pensam assim hoje. Tem muitas pessoas que acham, e acham com sinceridade, que estão fazendo um serviço para Deus indo na igreja. Há muitas pessoas que realmente defendem a sua própria posição, de que se não fosse por eles, a igreja sucumbiria. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Infelizmente, eu falo com tristeza no meu coração, como que muitos hoje estão equivocados quanto a isso, porque há muitas pessoas que dizem assim: se eu sair daquela igreja e parar de contribuir com aquela igreja fechará as portas. Eu já ouvi isso. Só que essa pessoa se esquece de que existe um Senhor da igreja. E o Senhor da igreja não sou eu nem você. O Senhor da igreja é o nosso Deus. E é Ele que sustenta. É Ele quem cuida. É Ele quem providencia os meios. Então essa questão de saber que o Senhor nos elegeu, não é como, de que maneira, não é o caso aqui, retira de nós essa pretensão de achar que nós somos a cereja do bolo, porque não somos. Nós não somos a cereja do bolo. Eu já vi pessoas dizerem de alto e bom som na frente de suas comunidades que não aceitavam viver na miséria e que Deus tinha que se virar
e providenciar um meio para que a pessoa pudesse sair daquela situação, porque Deus tinha obrigação de abençoá-la, porque ela era fiel a Deus. Eu já ouvi isso. Tomei conhecimento da história de um irmão em Cristo muito sincero, que quando começou a enfrentar uma tribulação na vida, ele disse para Deus: Senhor, logo comigo, o Senhor realmente vai permitir que eu passe por essa situação? Logo eu que tenho feito isso e isso pelo teu reino? E sabe o que aconteceu? Ele passou por uma situação terrível, saiu da igreja e ficou 40 anos fora da igreja. Simplesmente porque ele não aceitou que Deus o tratasse da maneira como ele foi tratado. Hoje ele está totalmente quebrantado, voltou para a presença do Senhor e é uma bênção na igreja, mas ele sofreu. Passou por um período extremamente difícil, ficou doente, contraiu uma enfermidade grave, mas inicialmente ele achava o seguinte: qualquer um pode enfrentar dificuldade, menos eu. Porque eu sou o pilar da igreja. Se eu passar por dificuldade, se eu enfrentar uma tribulação, se eu passar por isso e deixar a igreja vai sofrer um baque terrível. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que, quando alguém deixa a igreja, é um grande prejuízo para a igreja. Eu não tenho dúvidas. Se você me perguntar, eu não queria que ninguém saísse da igreja. Porque é tão difícil ganhar uma alma para Cristo. É tão difícil trazer alguém para o Evangelho, é ou não é verdade? Então, se vocês me perguntarem, eu não quero que ninguém saia da igreja. E quando alguém sai da igreja, de certa forma, é um prejuízo para a igreja. Mas uma coisa eu sei, a igreja não vai parar por causa disso. A igreja não vai fechar as portas por causa disso. Se amanhã o pastor Alex for embora, eu acredito que haverá uma lacuna, tanto no meu coração como no coração dos irmãos, mas Deus trará outro, porque ninguém é insubstituível. Ninguém pode colocar o seu retrato na parede e dizer assim: eu sou o cara, porque não é. Um vai, outro vem. Então Josué está mostrando isso aqui para o povo de Israel. Deus escolheu vocês, não se esqueçam disso. Primeira coisa, versículos 1 a 4. A segunda coisa que Josué quer lembrar ao povo, Josué quer lembrar ao povo, Deus libertou Israel. Aquele povo foi para o Egito, 70 almas, lá no Egito eles cresceram, se tornaram uma nação poderosa, numerosa. Faraó tentou de todas as maneiras controlar a taxa de natalidade, queria que os meninos fossem lançados no rio Nilo, mas isso não adiantou. O povo crescia, o povo se multiplicava e o povo se tornou uma multidão a ponto de Faraó temê-los e colocou-os debaixo de escravidão. Aquele povo foi crescendo, 400 anos como escravos no Egito, mas Deus pega Moisés e Arão e manda esses dois lá no Egito. Arão já estava lá, Arão se encontra com Moisés, e esses dois serão instrumentos de Deus para libertar os filhos de Israel. É o que está aqui nos versículos 5 a 7. Veja só: então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá, e tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, depois habitastes no deserto muitos dias. Josué está dizendo: não se esqueçam de que Deus libertou vocês do Egito. Primeiro, Deus escolheu vocês. Segundo, Deus libertou vocês do Egito. Irmãos, nunca podemos nos esquecer disso. Deus nos livrou do pecado. Deus nos livrou da escravidão do pecado.
Mas olha que interessante, assim como o faraó veio atrás dos filhos de Israel, o pecado também nos persegue. Infelizmente, ele tem alcançado alguns e tem levado de volta para o Egito. Que tristeza. Eu tenho tido notícia de alguns que sucumbiram, alguns irmãos em Cristo que têm sucumbido e têm sido capturados pelo pecado e estão abandonando a Cristo, estão voltando para o Egito. Fiquei sabendo disso ontem. Que tristeza, meu coração entristece quando eu ouço uma notícia dessa. Cristãos que diminuíram a marcha, cristãos que se deixaram capturar pelo faraó chamado pecado, estão voltando para o Egito. Mas nós não, nós continuamos a nossa caminhada. E um dia, assim como o faraó e os egípcios pereceram no mar, um dia o pecado será definitivamente vencido. Mas até lá, nós temos que continuar fugindo. Nós temos que continuar correndo na nossa marcha, em busca da nossa terra prometida. Olha que analogia perfeita. Então Josué está dizendo para os filhos de Israel: não se esqueçam de que vocês foram libertos do Egito, e quem libertou vocês foi o Senhor. Irmão, se isso não estiver presente no meu coração, eu volto para o Egito. Se eu realmente não valorizar o que Cristo fez por mim, me libertando do Egito como Ele me libertou, eu volto para lá. E tem muita gente voltando, infelizmente. Outra coisa que Josué quis mostrar para o povo está nos versículos 8 a 10, veja só, 8 a 10. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e o destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei da sua mão. Josué quer lembrar o povo o seguinte: Deus conduziu Israel pelo deserto. O objetivo do Senhor era ter tirado o povo do Egito e levado imediatamente para a terra prometida. Mas, quando Moisés enviou aqueles 12 espias para a terra, eles voltaram trazendo notícias boas de que a terra realmente manava leite e mel, mas ele também trouxe notícias trágicas. Eles também disseram: nós não podemos possuir essa terra, os gigantes moram lá. E o povo se rebelou contra Moisés, queriam voltar para o Egito, e ali naquela rebelião, chamada a rebelião de Cades Barneia, Deus fez com que o povo, que viajaria alguns meses, viajasse 40 anos pelo deserto. Mas é interessante que mesmo diante de rebeldia, o povo sendo consumido no deserto, porque Deus permitiu que aqueles rebeldes fossem consumidos no deserto, até que surgisse uma nova geração, mesmo diante de rebeldia, Deus nunca abandonou o seu povo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Tem pessoas que Deus tem mais facilidade para conduzir, tem outras que não, mas Ele conduz todo mundo. Tem uns que Deus conduz, que é uma beleza. Quer ver uma coisa? Que é a pessoa mais fácil de ser conduzida do que Josué, do que Caleb, do que o próprio Moisés. Foram conduzidos facilmente, mas tem alguns que Deus tem mais trabalho. O que conforta o meu coração é saber que mesmo com esses difíceis, complicados, Deus conduz, Deus está. É claro que Ele trata de uma forma diferente. Os rebeldes são tratados de maneira diferente, mas é muito bom saber que Deus conduz todos nós. Eu acredito que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe com quem está lidando, e Ele sabe exatamente como me conduzir. Às vezes eu facilito as coisas, às vezes eu dificulto as coisas, mas eu sei que Ele está comigo. É isso que Josué quis mostrar para o povo: olha, Israel, vocês não mereciam, vocês erraram, vocês foram rebeldes, mas Deus conduziu vocês pelo deserto, demorou um pouco mais, foram 40 anos, mas Deus não abandonou vocês, mesmo sendo vocês povo rebelde e obstinado. De vez em quando nós temos que pedir a Deus para nos dar paciência, para poder lidar
com pessoas mais difíceis, mas entenda uma coisa, mesmo você lidando com alguém difícil, você tendo que conviver com alguém difícil, saiba que essa pessoa está debaixo dos cuidados do Senhor. É interessante isso, não é? Porque muitas vezes nós queremos lidar somente com as pessoas mais fáceis. Mas as pessoas difíceis também precisam do nosso amor, da nossa paciência, da nossa oração. Eu estou lendo um livro fantástico, um livro extraordinário, chama A Carne, o Mundo e o Diabo, chama o livro, de Russell Shedd. E ele conta a história, ele fala sobre essa questão de nós termos que lidar com a dificuldade o tempo todo. Às vezes, uma dificuldade produzida por mim mesmo, e às vezes uma dificuldade produzida por outrem. E Deus lida com os dois. Então Josué quer mostrar para o povo o seguinte: não se esqueçam, quem conduziu vocês foi o Senhor. Deus conduziu vocês. Josué também quer lembrar o povo, versículos 11 a 13, de outra coisa. Veja só, versículos 11 a 13. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes ao Senhor. Veja só, quem deu essa terra para vocês foi o Senhor. Então Josué está dizendo, ele escolheu vocês, ele libertou vocês, ele conduziu vocês, e ele presenteou vocês com essa terra. Olha que coisa linda, é o que aconteceu conosco. Deus tirou você lá do Egito, e ele trouxe você para onde? Para essa terra chamada igreja. E aqui você usufrui do bom e do melhor. Quer coisa melhor do que a igreja? Quer coisa melhor do que você estar do lado de um irmão, de uma irmã? Eu não vim à igreja domingo à noite, estava morrendo de saudade de vocês. Queria estar aqui hoje à noite com vocês. Porque eu amo a igreja, eu gosto de estar com os irmãos, eu preciso dos irmãos. E nós precisamos uns dos outros. Aqui nós temos uma coisa que nós não encontramos em nenhum lugar. Eu não sei, irmãos, sinceramente, eu não sei como alguém consegue viver sem igreja. Esse movimento hoje dos desigrejados, que diz que nós não precisamos da igreja para servir a Jesus, onde é que esse povo está com a cabeça? Porque isso é impossível. É impossível não conviver, não congregar, é impossível, eu não consigo imaginar isso. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja às vezes o problema está em mim, não no meu irmão, não é fácil, nós somos imperfeitos, cada um de nós está sendo aperfeiçoado, está sendo trabalhado pelo Senhor, cada um com seus defeitos, cada um com as suas virtudes, um completando o outro, um orando pelo outro, um se preocupando com o outro, mas existe uma realidade espiritual que você só encontra na igreja de Cristo. Essa aqui para mim, no contexto humano falando, é a minha terra prometida. É a nossa terra prometida. Então, Deus tirou você de onde? Onde é que você estava? E olha para onde Ele te trouxe. Olhe só, onde Ele nos trouxe. Para um lugar especial, onde Ele cuida de nós, aqui nessa terra, até aquele dia quando todos nós estaremos com Ele. Então, quando alguém começa a desprezar a igreja, começa a colocar defeito na igreja, começa a arranjar desculpa para não congregar na igreja, eu falo, rapaz, meu irmão, minha irmã, que tristeza deve estar a sua alma. Eu me atrevo a dizer, avalie a vida daqueles que não querem a igreja, meu irmão. Faça uma análise da vida dessa pessoa, para você ver como esse irmão, como essa irmã, como essa pessoa está. E agora compare com a sua vida. Então Josué está dizendo,
Quem trouxe vocês para essa terra foi o Senhor. Foi Ele que trouxe vocês para cá. Ele escolheu, Ele livrou, Ele conduziu e Ele presenteou vocês com essa terra. Ele trouxe vocês para essa terra. E aí, preste atenção, tudo isso é uma introdução para o versículo de número 15. Porque lá no versículo de número 15, Josué vai dizer o seguinte: porém, depois de ter dito tudo que ele disse, e ter apresentado uma relembrança de tudo que Deus havia feito por Israel ao longo de todo esse período, Josué diz assim no versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa já fizemos a nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Josué está olhando para aquele povo que está diante dele, uma grande multidão, e ele está dizendo o seguinte: escute, eu acabei de dar para vocês um relato de tudo que Deus fez, tudo que o Senhor fez por vocês. Não há mérito nenhum em vocês, mas preste atenção, vocês habitam, em outras palavras, no meio de um povo idólatra, vocês habitam numa terra diferente, uma terra que vocês não plantaram, uma terra onde vocês não edificaram cidades. Essa terra é de vocês, e quem trouxe vocês aqui foi o Senhor. Ele fez grandes coisas por Israel, mas vocês vão ter que fazer uma escolha. E qual é essa escolha? Vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Irmãos, Josué estava com 110 anos de idade, e ele já estava ciente da propensão do povo em desobedecer o Senhor. Ele já sabia que aquele povo já estava sendo contaminado pela cultura cananeia. E ele faz mais um desafio: escolham quem vocês vão servir. Vocês vão servir os deuses dos vossos pais, esses deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Que deuses vocês vão servir? Porque eu fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Sabe por que Josué apresenta essa escolha para Israel? Querido irmão, querida irmã, porque é impossível servir os dois. É impossível servir a dois senhores. Sabe por que o judeu odiava o samaritano? O judeu odiava o samaritano. Sabe por quê? Porque lá no ano 722 a.C., quando o rei da Síria leva os habitantes do reino do norte para a Síria, ele pega assírios e coloca esses assírios para morar em Samaria, que era a capital do reino do norte. Porque vocês sabem que Israel havia sido dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul manteve o nome de Judá, era a fusão das tribos de Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Mas o reino do norte ficou com as demais 10 tribos, e a capital ficou sendo Samaria. E aí, o rei da Síria coloca assírios morando em Samaria. E esses assírios começaram a ser atacados por alguns animais selvagens, e eles pedem ao rei que enviasse levitas, sacerdotes, para ensinarem a lei do Deus da terra para os assírios. E esses sacerdotes vão para a Síria, ensinar a lei de Deus para os assírios, e eles se casam, se envolvem com as mulheres assírias e têm filhos. E esses filhos eram filhos meio assírios, meio israelitas. Daí veio o termo samaritanos, porque nasceram em Samaria. Então eles não eram judeus puros, eram judeus mestiços. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que está lá no livro de 2 Reis, uma coisa que me chama a atenção, é que a Bíblia diz que esses assírios, depois que tomaram conhecimento da lei do Deus da terra, eles ficaram servindo ao Deus da terra, que é o nosso Deus, e aos deuses pagãos. Eles tinham uma religião dúbia, uma religião dupla, a palavra certa é essa, uma religião com duas caras, uma religião meio israelita e a religião assíria, que era uma religião pagã. E isso é impossível.
E é daí que veio os samaritanos, por isso que o judeu odiava um samaritano, como odeia até hoje. Josué está dizendo isso para o povo, vocês vão ter que fazer uma escolha, quem é que vocês vão servir? Porque se vocês falarem que vão servir aos deuses pagãos, esqueçam o Senhor. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmã? Deus quer exclusividade. Deus não divide você com ninguém, sabia disso? Ele não divide. Isaías 42:8, ele fala assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória não dou a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Está lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8. Não há como servir a dois tipos de deuses, porque Deus quer exclusividade. Escute, não significa que Deus nos terá de maneira perfeita diante dele. Ele sabe como é que nós estamos. Ele sabe que nós estamos estragados pelo pecado. Eu me lembro, se os irmãos me permitem, eu me lembro que eu tive um carro, um Uno Mille, 2004, prata, bonito carro. Mas esse carro ele apresentava muitos problemas. Muitos problemas. Esse carro ficava praticamente o tempo todo na oficina. Nunca vi um carro dar tanto problema como esse Uno Mille. Eu achei sinceramente que eu não ia conseguir nem vendê-lo, mas vendi. Mas esse carro estava sempre numa oficina. E havia um mecânico lá em Divinópolis, chamado Noel, um homem fantástico. Nós conversávamos muito sobre o Evangelho. E era só o Noel que sabia mexer no meu carro. Por isso, o Noel mudava a oficina, não importa, eu ia onde o Noel estava, porque ele conhecia meu carro, ele sabia exatamente onde abrir meu carro, onde mexer, quais eram os possíveis problemas, e nós começamos a trabalhar com eliminação, foi eliminando alguns problemas, mas o carro não saía da oficina, ele tinha um vazamento de óleo intermitente, todo dia quando eu tirava o carro da garagem tinha uma poça de óleo no chão, ninguém conseguia tirar o vazamento do óleo do meu carro. E o Noel mexia no carro e o carro ficava bom por alguns dias, depois voltava e ele disse, bom, então não é isso, vamos mexer aqui. Mas o Noel conhecia meu carro. E eu só levava meu carro no Noel. Um dia, eu cismei de levar no outro mecânico. Piorou meu carro. Ficou muito pior. Não adiantava eu ter dois mecânicos, eu tinha que fazer uma escolha, ou esse que eu levei agora, ou o Noel. Não, é o Noel, eu só quero saber do Noel. Noel, me desculpa, eu levei o carro no outro mecânico, foi pior. Eu quero dizer para você o seguinte, irmão, Deus sabe que tipo de carros nós somos e como nós estamos estragados, mas só existe uma oficina capaz de nos consertar, é a oficina de Deus. Só existe um mecânico capaz de nos consertar. Esse mecânico se chama Deus. Por isso, se você chegar perto dele, porque eu nunca vi, pode ser que exista, não estou falando que não existe, mas eu nunca vi um mecânico recusar um carro para consertar. Ele pode falar para você assim, ó, escute, eu não posso olhar o seu carro hoje, porque eu estou muito apertado. Você pode deixá-lo aqui e eu olho para você amanhã? Isso eu já ouvi. Olha, Alex, eu não tenho condição de olhar seu carro essa semana. Eu estou muito cheio de carros para olhar aqui. Você pode trazer segunda-feira cedinho? Isso eu já ouvi. Agora, um mecânico chegar perto de mim e falar assim, olha, o negócio é o seguinte, eu sei qual é o problema do seu carro, mas eu não estou afim de consertar o seu carro. Eu nunca vi. Você já viu? Você já ouviu alguém falar assim com você? Um mecânico falar assim para você? Olha, eu não estou afim de consertar o seu carro. Não vou consertar seu carro, leva para outro mecânico. Eu nunca ouvi um mecânico falar isso. Mas se você chegar diante de Deus, e se você teimar em levar o seu carro em outra oficina, o nosso Deus vai dizer assim, então fique com o outro mecânico. Ou é comigo, ou é comigo. Ou é Deus, ou é Deus. Não adianta, meu querido, você querer viver uma vida com o Senhor e uma vida com os inimigos do Senhor. Não adianta. Não adianta você se curvar diante do Senhor e se curvar diante dos ídolos que estão erigidos no seu coração. Não adianta. É isso que Josué está dizendo aqui.
Façam uma escolha. Quem vocês querem? Vocês querem Deus? Então sirvam a Deus. Se apeguem em Deus. Amem a Deus. Não importa como você esteja, meu irmão, minha irmã. Você está estragado. Talvez você está todo estragado, todo cheio de defeitos. Não importa. Coloque as chaves na mão do Senhor e confie nele. Porque Ele é o único que pode te consertar. Agora, se você insistir, leva na oficina de Deus, depois leva na oficina dos outros deuses, você não vai conseguir sair com o seu carro consertado nunca. Pelo contrário, o seu carro vai estragar cada vez mais. Entendeu a analogia aí, irmão? Eu quero que você entenda o que Josué está querendo mostrar aqui. Ele está dizendo para Israel: Israel, é impossível servir a dois senhores. O problema é que muitos cristãos hoje acham que é possível. Existem muitos cristãos hoje que querem o Senhor, querem ir para a igreja, querem adorar o Senhor, mas eles não conseguem abandonar os outros deuses que estão presentes no coração. Eles não conseguem, eles querem as duas coisas, e as duas coisas é impossível. Ou você se entrega por completo ao Senhor, e Ele vai fazer o serviço em você, ou você vai ficar sem um e sem outro. Porque é impossível servir a dois senhores. Por isso, querido, essa escolha hoje está diante de nós. De mim e de você. Quem você quer que conserte sua vida? Deus ou os deuses nos quais você tem estabelecido uma amizade ultimamente? E você sabe que muitas vezes nós estamos acostumados a olhar a idolatria somente como algo palpável. Mas muitas vezes nós temos nos tornado idólatras, porque o nosso coração está cheio de deusezinhos que nós vamos construindo. Existem uns deuses que estão lá no altar do nosso coração, e nós simplesmente não permitimos que ninguém mexa com eles. Querido, ou é o Senhor, ou nada feito. É isso que Josué quer dizer aqui para Israel. Ou vocês servem ao Senhor, ou vocês não servem. Agora, os dois é impossível. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Veja só, eu disse que eu estou lendo um livro, não disse? Veja só o que eu vi nesse livro hoje de Russell Shedd, na página 37 e 38 desse livro, O Mundo, a Carne e o Diabo. Russell Shedd falou assim: muitos de nossos dias pensam ser cristãos segundo o coração de Deus. Não são derrubados pelas tentações comuns, tais como cigarros, bebidas alcoólicas, roupas que não condizem com a modéstia cristã, nem pelo cinema e programas isentos de todos os valores cristãos na televisão. Sem ter pensado seriamente a respeito, nosso cristão modelo chega à conclusão de que venceu o mundo. Os valores que dominam sua vida são os religiosos. Ele não falta aos cultos da igreja, é assíduo em manter santo o dia do Senhor, confia de todo o coração que ele não é mundano, porque guarda rigorosamente a lei de sua igreja ou denominação. Os membros da igreja confiam nele, porque está entrosado com eles. Não teria coragem nem interesse de comportar-se diferentemente do grupo que estabelece os padrões e governos da igreja. Impulsionado pelo orgulho, olha só, impulsionado pelo orgulho, o mundano, olha só, destaca as falhas dos outros cristãos e diminui-lhes as vitórias, enquanto diminui suas próprias carências e destaca suas vitórias. Existe uma diferença gritante entre um crente carnal e um crente mundano. Grave isso. Todo crente carnal é um crente mundano, mas nem todo crente mundano é um crente carnal. Porque o crente carnal se dobra diante de quais deuses? Sexo, dinheiro, não é? Amizades nocivas. A Bíblia diz claramente: as más companhias corrompem os bons costumes. Existem muitos crentes com amizades perigosas que têm afastado cada vez mais esses crentes de Deus. Então muitos têm os seus deuses e eles se curvam, são crentes, pasmem, são crentes, a Bíblia fala desses crentes, mas são crentes que são vencidos pela carne. Mas existem crentes que não são vencidos pela carne, mas são vencidos pelo mundanismo, porque são vencidos por outros tipos de sentimentos. Quais são eles? Orgulho,
vaidade, soberba, prepotência. Talvez ele não está no mundo satisfazendo as coisas da carne, mas ele está dentro da igreja satisfazendo os ídolos do mundo que estão dentro dele. Há muita gente que você não vai ver numa balada, você não vai ver fazendo algo aí fora que contraria os princípios do Evangelho, mas muitas vezes essas pessoas estão dentro da igreja apontando os dedos para os outros, julgando os outros, diminuindo os outros, menosprezando os outros. São deuses diferentes desses deuses que nós costumamos ver. É tão perigoso quanto. Por isso nós temos que estabelecer um compromisso com o Senhor nos moldes do compromisso de Josué. Servir ao Senhor somente abandonando todos os outros deuses. Sabe por quê, irmão? Os dois é impossível. Não há como servir a dois senhores. Então Josué está dizendo, escolham hoje quem vocês vão servir. Quem? Quem vocês vão servir? Esses deuses que estão aí no seu coração, esses deuses que vocês estabeleceram para si mesmos, ou o Senhor? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero então caminhar agora para o final, e nós vamos pensar em algumas lições que Josué nos ensina. Observe que dos versículos 16 a 18, o povo assume um compromisso. O povo vai dizer assim, então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Olha só o que Josué vai dizer para o povo, versículos 19 a 21. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a nossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. O povo novamente diz no versículo 21, não, antes vamos servir ao Senhor. Então Josué diz uma coisa no versículo 23, deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Tá bom, vocês querem servir ao Senhor mesmo? Vocês fizeram a escolha, nós queremos o nosso Deus, queremos servir a Deus, então mostrem isso agora, abandonem a idolatria, abandonem esses deuses. Olha só, o povo já tinha deuses sendo cultuados, o povo já estava se adaptando à cultura dos cananeus. Josué disse, então parem com isso agora, abram mão dessa idolatria, desfaçam-se desses deuses estranhos que estão no meio de vocês, provem, mostrem que vocês querem o Senhor. Irmãos, é muito fácil dizer que queremos o Senhor, é a coisa mais fácil de se dizer, a coisa mais fácil de se falar. Todos dizem isso, muitos dizem isso. Todos mantêm Deus dentro da sua semântica, todos gostam de falar de Deus, todos dizem que amam a Deus. Quantas pessoas falam que são apaixonadas pelo Senhor, mas quando você olha a vivência, você percebe que a vida é totalmente incoerente com aquilo que se professa. Não existe uma religião teórica diante de Deus, ou ela é prática ou ela não é. Então, se você realmente quer o Senhor, se você realmente quer Deus na sua vida, se você não quer ter um relacionamento superficial e promíscuo com o Senhor, então mostre isso, abandonando esses deuses que muitas vezes nós vamos cultivando na nossa vida. Vamos abandonar esses deuses estranhos. Abandone o que está prejudicando a sua comunhão com Deus. Dê um ponto final nesse relacionamento mortal que muitas vezes nós estamos tendo com outros deuses. Prove isso. É isso que Josué está dizendo aqui. Então provem, abram mão, desfaçam-se desses deuses que estão no meio de vocês. E assim, versículos 25 a 28, Josué fez uma aliança com o povo e erigiu um memorial, colocou uma pedra. Isso era muito comum naqueles tempos, para ficar para a posteridade.
colocou uma pedra, você vai ler aí, versículos 25 a 28, para que aquilo servisse de memorial e o povo pudesse se lembrar da aliança que havia feito lá em Siquém. Irmãos, eu aprendi aqui algumas lições, nós vamos ver aí depois, no transcorrer aí do capítulo, dos versículos 29 a 33, nós vamos ver que Josué morreu, 110 anos de idade, todos morrem, os grandes homens de Deus morrem, que pena. Deus poderia dar a eles uma longevidade, poderíamos ter mais homens de Deus entre nós, mas eles têm que partir, eles têm que ir embora. Ore por aqueles que estão presentes no mundo hoje, para que Deus lhes dê muitos anos de vida, porque nós precisamos de grandes homens de Deus entre nós. Josué foi um grande homem de Deus, mas ele morreu. Todos nós morremos. Todos nós morremos. É o que nos diz aqui os versículos 29 a 33. Pois bem, eu aprendi algumas lições com Josué, que eu quero compartilhar com vocês, eu encerro a minha palavra nessa noite. Eu aprendi 4 lições com Josué, estudando todo o livro e estudando o capítulo 24, eu aprendi 4 lições. A primeira delas, Josué nos ensina a nunca abandonar o Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu vou fazer um apelo para você, escute, não temos como garantir para você que você não vai ter problemas. Não há como dizer para você que as coisas vão dar certo para você. Não há como dizer isso. Eu não encontro respaldo bíblico para dizer isso. Que tudo vai dar certo para você, que você não vai ter mais problemas, que você não vai ter mais dificuldades. Às vezes Deus vai ficar em silêncio. Às vezes Deus vai deixar você passar por uma situação dificílima. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, não vai encontrar uma saída. A única saída vai ser olhar para cima. E Ele faz isso propositadamente. Ele encurrala você. Às vezes Deus nos encurrala, sabia disso? Para que nós possamos clamar só a Ele. Não adianta olhar para o lado. Não adianta olhar para o homem. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem. Tem coisas que não adianta, o homem não é capaz de fazer. Às vezes Deus vai deixar você passar por situações dificílimas. Olha, eu queria te dar uma notícia diferente, mas eu não posso. Não vai ser fácil, mas em nome de Jesus Cristo, não abandone o Senhor. Porque vai valer a pena. Não abandone o Senhor, porque você está enfrentando uma dificuldade. Todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dias de dificuldade, todos nós enfrentamos momentos de frieza. Levanta a mão aqui, para mim agora, e depois eu quero conversar com você no final do culto para você me ensinar. Levanta a mão aqui quem nunca desanimou, quem nunca teve um momento de desânimo, um momento de esfriamento na vida, um momento de frieza espiritual. Quem nunca teve dificuldade na hora de orar, às vezes teve uma resistência para orar, estava tão abatido, mas tão abatido que não conseguia nem orar. Quem nunca passou por isso? Todos nós passamos. Josué, quando Acã pecou e eles perderam a batalha contra Ai, a Bíblia diz que Josué rasgou suas vestes e disse: Senhor, o que aconteceu? Eu não entendo, o Senhor me desculpe, mas eu não estou entendendo absolutamente nada. Josué ficou totalmente desanimado. Leia lá em Josué capítulo 7, você vai ver Josué desanimado, totalmente abatido, reclamando com Deus, porque ele não entendeu o que foi que aconteceu, mas na hora de orar e pedir a Deus direção também, ele não orou. Às vezes vai acontecer isso conosco, talvez hoje, agora, você veio hoje arrastando para a igreja, você veio porque você está com vergonha, porque tem 2 ou 3 quartas-feiras que você não vem, não sei. Só Deus sabe como foi difícil para você talvez chegar aqui hoje. É assim mesmo, isso é vida cristã. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, no outro dia a gente está mal de novo, no outro dia está mal novamente. Aí de repente você dá aquela animada, aí de repente você está mal de novo. A vida cristã é assim. Mas em nome de Jesus, irmão, aprenda com Josué, porque Josué passou por cada uma dessas situações e nunca abandonou o Senhor. Nunca abandonou. Olhe para o céu e fale assim: Senhor, eu quero te dizer uma coisa, veja se o Senhor não merece isso da gente. Senhor, eu quero te dizer uma coisa, com alegria, sem alegria,
com paz, sem paz, com problema, sem problema, eu nunca vou te deixar. Você poderia fazer essa oração hoje? Porque é isso que o Senhor espera de nós. Isso é ser servo. Agora, ficar na presença do Senhor só quando tudo está bem, quando as latas estão cheias, quando o carro não enguiça, quando os filhos estão dormindo tranquilamente na cama, quando você olha para o seu diagnóstico médico e o médico diz sua saúde está 100%, irmãos, é muito fácil ser servo desse jeito. Qualquer um gruda no Senhor por causa disso. Agora, eu mostro que eu sou servo, como Abacuque disse lá na oração dele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, não haja vacas guardadas, não haja vacas no curral, ainda que não aconteça nada, ou as coisas fujam ao meu controle, ainda que eu passe pelas piores situações, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é ser servo, irmão. É isso que Deus espera de nós. Eu aprendi isso com Josué. Que homem que enfrentou dificuldades, esse homem enfrentou problemas terríveis. Esse homem enfrentou exércitos numerosos, teve momentos na vida de Josué que ele lutou contra 5 reis de uma vez. Para todo lado que ele olhava era inimigo. Quando ele percebeu, o sol começou a se pôr, ele teve que gritar e falar: sol, fica quietinho aí, lua, fica quietinha, porque a batalha não acabou. Sabe-se lá quantas horas Josué teve que guerrear contra aquela confederação de 5 reis. Esse homem marchou noites inteiras para pegar exércitos de surpresa. Esse homem chegou à exaustão. Esse homem teve que lidar com um povo rebelde. Esse homem teve que lidar com pessoas que reclamavam o tempo todo, mas ele nunca abandonou o Senhor, como Josué me ensina, irmão. Porque hoje qualquer coisinha nos tira da igreja. Não gostei do que o pastor falou, não volto naquela igreja. Não gostei da maneira como aquela irmã conversou comigo, não quero mais contato com aquela irmã. Não é? Hoje nós estamos na era de uns crentes Nutella, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Qualquer coisinha tira da igreja. Não pode falar nada, não pode fazer nada. Você não pode falar mais firme, você não pode ser um pouco mais incisivo no sermão, porque ele começa, não é? Teve um pastor, eu terminei de ler um livro agora, chama A Igreja Desviada, de Charles Swindoll, muito bom o livro, quem puder comprar, compre, A Igreja Desviada, Charles Swindoll, que livro, e ele conta a história lá de um dia, ele estava pregando na igreja, e ele estava cumprimentando algumas pessoas, chegou um senhor diante dele assim, falou assim: a minha esposa entrou em contato com você essa semana, não foi? Ele olhou, como é? A minha esposa, ela deve ter ligado para você essa semana, não foi? Ele disse: que isso, amigo? Eu nem sei quem é a sua esposa. E foi cumprimentar aquele homem. Ele nem cumprimentou o pastor. Eu tenho certeza que ela deve ter ligado para você. Mas como assim? Eu nem sei quem é a sua esposa. Então, como é que você pregou aí hoje, e tudo que você pregou para mim? Você sabia de tudo da minha vida, só pode ter sido ela. Quem que você está achando que você é, para falar comigo assim? Não é? Isso acontece às vezes. Mas o povo não aguenta uma palavra mais dura. O povo não aguenta uma palavra mais incisiva. Não volto naquela igreja. Aquele povo é fofoqueiro, eles contam para o pastor tudo que você faz. Não tem nada disso, é obra do Espírito Santo de Deus. Tem pessoa que recebe o sermão de maneira feliz, alegre, tem pessoa que não recebe, aí a pessoa sai da igreja. Irmãos, nós temos muitas vezes na igreja que andar em casquinha de ovos com algumas pessoas, porque eu conheci uma irmã assim lá em Divinópolis. Meu Deus, para falar com ela qualquer coisa você tinha que ensaiar. Havia uma congregação na minha casa. Havia
onde eu morava em Divinópolis, tinha uma congregação na minha casa, eu era o dirigente da congregação. Quando eu pregava e pregava mais incisivamente, ela sumia da igreja 2, 3, 4 semanas. E aí nós íamos atrás dela. Irmã, o que aconteceu? Aquele dia o senhor falou aquele negócio lá no culto, e eu fiquei muito ofendida com o que o senhor falou. Minha irmã, mas eu nem sabia que a irmã estava passando por isso. Pois é, o pastor, naquela época eu não era pastor, né? Pois é, o senhor tem que ter mais cuidado com as coisas que o senhor fala. Ô, minha irmã, não é assim, vamos para a igreja. Tá bom, eu vou pensar. Aparecia a irmã de novo no culto. E aí a gente cantando, louvando. Aí eu chamava um pregador. O pregador ia. Lá ia a irmã sumir de novo. O que foi, irmã? Pastor, eu estou ficando muito ofendida no culto. Parece que todo mundo está contra mim. Parece que as pessoas não gostam de mim na igreja. Todo mundo fala de mim naquela igreja. Meu Deus do céu. Irmãos, essa irmã morreu. Eu fui visitá-la no hospital, ela faleceu, nem lá nem cá. É incrível. Então, irmãos, olha, com todo respeito, eu vou falar aqui, sabe, vamos pedir a Deus nas nossas orações. Eu sei que vocês oram muito e pedem muito a Deus, muitas coisas, mas nas orações de vocês, incluam um pedido em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, engrossa meu lombo. Por que vocês estão rindo? É verdade. Engrossa meu lombo, para me aguentar o tranco, porque qualquer coisa eu vou sair da igreja. Oh Deus, engrossa meu lombo. Porque eu vou te dizer uma coisa, querido, escute. Se você acha que a Bíblia Sagrada vai passar a mão na sua cabecinha, se você acha que a Bíblia Sagrada, ela vai olhar para você e vai falar assim: ô meu querido, o que você quer para ficar na igreja? Não vai. Quando a Bíblia é aberta, quando ela é pregada com responsabilidade, ela fere. Eu já falei para você porque é que a Bíblia é chamada de espada por Paulo. Porque espada é o único artefato na armadura de ataque. É ela que faz sangrar, é ela que machuca. E a Bíblia Sagrada tem essa prerrogativa. Então, se você acha que nós vamos pegar leve com você, e a condição para ficar na igreja é essa, aqui não é seu lugar. Procura uma igreja onde todo mundo trata você do jeito que você quer, mas aqui quem trata dessa igreja é o Espírito de Deus, e se ele tiver que dar espadada em tudo quanto é gente aqui, ele vai dar. Porque o objetivo dele é nos edificar. É por isso que Spurgeon disse: fique com o evangelho que machuque, com o evangelho que fere, com o evangelho que faz sangrar, porque é esse evangelho que te dará a vida de novo. Então é a primeira lição que eu aprendo com Josué aqui. Josué nos ensina a nunca abandonar o Senhor. Outra lição que eu aprendo: Josué nos ensina que Deus vem sempre em primeiro lugar. Me mostre uma atitude de Josué, salvo na questão lá do exército de Ai, e na questão de Gibeon, quando ele faz aliança com os gibeonitas. Me mostre uma vez que Josué não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Que Josué não orou, que Josué não buscou o Senhor, que Josué não priorizou o Senhor. Irmãos, nada pode ser mais importante para nós do que o Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar não é opcional. É a nossa prioridade. Aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Tem uma música muito linda, eu não sei se está no repertório do nosso louvor, do PG, quando ele fala assim: que sejas meu universo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Essa música é linda, Ragnar, quando puder cantar ela, essa música é linda. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. O que é isso? É colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, se nós inserirmos Deus em cada decisão, durante todo o dia, pensarmos, meditarmos no Senhor, queridos irmãos, quão diferente será a nossa vida. O grande problema nosso hoje é que nós sempre queremos utilizar Deus somente quando precisamos dele. E isso é muito complicado. Josué nos ensina
que Deus vem sempre em primeiro lugar. Mas eu aprendi uma outra coisa. Josué nos ensina a nunca brincar com o pecado. Pecado não se brinca. Lembra no caso de Acã? O que foi que ele fez? Extirpou o pecado no seio de Israel. Irmão, pecado é perigoso. Pecado mata, pecado destrói, seja ele pequenininho, seja ele grande. Não importa qual é a dimensão, não importa o tamanho, não importa a envergadura. Pecado é pecado e pecado destrói. Pecado nos afasta de Deus. Pecado mata a nossa comunhão com Deus. Pecado não é algo que você deve brincar. Pecado é algo que você deve confessar e pedir a Deus para te purificar dele. O salmista disse lá no Salmo 32, que enquanto ele se calou em relação ao pecado, a alma dele se tornou uma sequidão de estio. O que é isso? É aquela terra rachada por conta da seca. É assim que a alma de Davi estava. Não deixe que o pecado destrua você. Não deixe que o pecado contamine você. Não deixe que o pecado te afaste de Deus. Abandone hoje, confesse. Não brinque com o pecado. E Josué me ensinou uma última lição. Josué nos ensina sobre a finitude da vida. O todo-poderoso Josué, o homem que fez o sol e a lua parar, o homem que fez o rio Jordão se dividir em dois, o homem que foi usado por Deus para fazer uma muralha de 10 metros de altura cair no chão, o homem que fez coisas extraordinárias, morreu. Todos morrem. Todos nós morremos. Todos nós morremos. Não tem jeito. Talvez você não é daqueles que fica pensando na morte o tempo todo, mas devia. Não de forma, uma paranoia, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós devemos nos lembrar o tempo todo de que cada dia de vida que eu tenho nessa terra é um dia a menos para que eu possa me encontrar com Deus. Eu posso me encontrar com Deus esse fim de semana, eu posso me encontrar com Deus daqui a um mês, eu posso me encontrar com Deus daqui a um ano, não sei. Eu não sei. Mas todos nós morremos, todos nós vamos morrer. Todos nós. Todos nós vamos morrer. Conta-se uma história de uma escola que fez uma atividade de grupo, que fez uma dinâmica de grupo e chamou 3 alunos. 3 alunos. E ela perguntou para cada um desses alunos o seguinte: o que é que você gostaria que fosse dito no dia do seu velório, no dia que você for velado para ser sepultado? Lá, no seu velório, o que é que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito? E um disse assim, um falou desse jeito, o primeiro, eu gostaria que dissessem que eu fui um grande médico e um ótimo pai de família. Aí o segundo disse assim, no dia do meu velório, eu gostaria que as pessoas dissessem que eu fui um homem maravilhoso, excelente pai de família, um professor de grande influência no futuro das crianças. E você? Perguntou para o terceiro. O terceiro disse assim, no dia do meu velório eu gostaria que eles dissessem assim, olha, ele está se mexendo. Só que isso é impossível, né? Só para descontrair, viu, gente? Eu fiquei sem graça aqui, vocês não riram direito. Tem uma frase que eu quero encerrar. Vocês me surpreendem. Às vezes eu conto uns causos aqui, todo mundo morre de rir. Aí quando eu conto algum para rir, só um ou outro que ri. Mas tem uma frase que eu queria ler para você. Nunca teremos vivido de fato, se não nos prepararmos para ter uma morte à altura do que vivemos. Por isso eu repito para você, não basta viver bem, você precisa morrer bem. Josué morreu bem, 110 anos, serviu ao Senhor até o fim. Até o fim. Ele foi fiel a Deus. Esse é o legado que Josué deixa para nós. Eu estou muito feliz de ter aprendido com Josué nesses 24 capítulos. Encerramos agora o estudo do livro de Josué. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos fortalecendo. Que nós possamos ter aprendido isso com Josué. Nunca abandonar o Senhor. Deus vem sempre em primeiro lugar. Nunca brincar com o pecado. E realmente aprendermos que a vida é finita.
Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, eu encerro a minha palavra, vou pedir mais 5 minutos e eu encerro a minha palavra. Como é que está a sua vida diante de Deus? O que foi que você aprendeu com Josué aqui, nesses 24 capítulos? O que você pode dizer para mim assim, pastor, eu saio daqui hoje com essa lição aprendida de Josué? Louvado seja Deus pela história de Josué, por tudo que ele nos ensinou, por tudo que aprendemos. Foi muito bom. Eu louvo a Deus por ter nos dado essa oportunidade.